É muito comum ouvir pessoas dizendo que o capitalismo não é perfeito, mas é o melhor sistema que temos. Outros tantos dizem que o capitalismo é a cura para a pobreza. Será mesmo que o capitalismo é o melhor sistema que temos disponível? Os defensores desse sistema sempre utilizam o argumento de que o capitalismo conseguiria diminuir de forma consistente a pobreza absoluta ao longo do tempo. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. The only system in human history to help ambitious poor people rise out of poverty and become rich has been capitalism. Também para defender o capitalismo, Bill Gates publicou esses infográficos no seu Twitter. O primeiro gráfico mostrado por ele é sobre a eliminação da pobreza extrema, também chamamos de pobreza absoluta. As pessoas acima da linha da pobreza são mostradas na parte verde, e as abaixo dela, na parte vermelha. Da forma como esses dados são apresentados, fica parecendo que é inquestionável que o capitalismo é o melhor sistema para a redução da pobreza ao longo do tempo. Mas há uma série de problemas com essa afirmação. A primeira questão é, como é que a gente pode definir o grau de pobreza absoluta? O gráfico que é mostrado pelo Bill Gates utiliza a metodologia do Banco Mundial, que define o limiar de pobreza absoluta a partir das pessoas que recebem menos de $1,90 ao dia. O Banco Mundial justifica isso dizendo que é um padrão fixo mínimo para a sobrevivência humana. Mas o problema é que esse valor é tão baixo que na maioria dos países não é suficiente nem para garantir que a pessoa continue viva. Para vocês terem ideia, em 2005, o governo dos Estados Unidos fez um estudo em que afirmou que uma pessoa precisaria de pelo menos $4,58 diários apenas para atender às suas exigências nutricionais mínimas, ou seja, continuar vivo. Se multiplicarmos $1,90 por 30 dias, daria algo em torno de $57 ao mês. Portanto, de acordo com o Banco Mundial, se alguém ganhar algo a mais do que isso, algo como $58 ao mês, já estaria fora da linha de pobreza absoluta. $58 ao câmbio de R$4 daria algo próximo de R$232 ao mês. Ou seja, para o Banco Mundial, quem vive com R$232 ao mês já é considerado fora da linha de pobreza absoluta. E aqui entra a grande questão. Uma coisa é essa pobreza que é mostrada nas estatísticas, a outra é a pobreza real, né? A forma como essa pobreza afeta a vida das pessoas e como é que ela se expressa no mundo real. Imagina o que é viver com R$232 ao mês. Ter que dar conta de todos os gastos básicos, né? Como moradia, alimentação, saúde, transporte. Com R$232 ao mês isso é impossível. A pessoa continua na pobreza extrema, né? Não nesses gráficos mostrados pelo Banco Mundial e pelo Gates, que é um exemplo de como é que a definição de um índice pode manipular e modificar toda a interpretação histórica sobre o capitalismo. E aqui estamos falando de um sistema que gera grandes proporções de riqueza. É inegável que dentro do capitalismo há produção de riqueza. A questão não é essa. A pergunta é, no capitalismo se produz e se distribui as riquezas geradas de uma forma que o conjunto da humanidade tenha condições dignas de vida? Ou isso seria possível de acontecer no futuro próximo? E a resposta é não. E pensando nisso, muitos economistas argumentam que uma linha de pobreza absoluta na faixa de $5,50 ao dia estaria muito mais próxima de expressar o nível real das necessidades básicas dos indivíduos. Suponhamos então que a linha da pobreza absoluta passe de $1,90 ao dia para $5,50. E aqui estamos usando estatísticas que são produzidas pelo Banco Mundial, que só começou a medir a pobreza a partir de 1981. Com esse pequeno aumento, os dados mostram que a pobreza no mundo é muito maior do que mostraram Bill Gates e o próprio Banco Mundial, e que a diminuição dessa pobreza ao longo do tempo é muito menos acentuada. Portanto, se aumentarmos só um pouco o patamar do que pode ser considerado a linha de pobreza extrema, a gente percebe que se torna insustentável a ideia de que o capitalismo é um sistema que pode proporcionar essas condições mínimas de uma vida digna para a maioria da humanidade. Outro dado que é importante, o número absoluto de pobres tem crescido de forma exponencial. Em 1981, havia 2,9 bilhões de pessoas pobres no mundo. Em 2015, esse número chegou a 3,3 bilhões de indivíduos. Ou seja, nunca na história da humanidade existiu um número tão grande de pessoas na pobreza absoluta como nesses últimos anos. E outra informação interessante,
Em 1981, a China tinha quase 1 bilhão de pessoas abaixo da linha da pobreza. Em 2015, esse número foi de 360 milhões de pessoas, uma redução de 63%. Enquanto isso, se pegarmos os dados mundiais sem considerar a China, vemos que, ao contrário, existiu um aumento enorme. Em 1981 eram quase 2 bilhões de pessoas abaixo da linha de pobreza absoluta, e em 2015 são 3 bilhões de pessoas, um aumento de 40%. Eu nem vou entrar aqui na discussão se a China é ou não é capitalista, porque para isso seria necessário fazer todo um vídeo, né? A gente pode fazer isso em outro momento, mas o fato inquestionável é que a China não é uma economia de livre mercado. Sua economia continua tendo uma forte participação do Estado. Portanto, é no mínimo irônico que os defensores do livre mercado usem esses gráficos de diminuição da pobreza mundial para querer propagandear que o livre mercado diminui a pobreza no mundo. Isso não é verdade. E os defensores do capitalismo dirão que é natural que, com o aumento da população mundial, o número absoluto de indivíduos pobres também aumente. Assim, o que importaria para esses economistas liberais seria apenas os números de pobreza relativa, ou seja, da porcentagem da população que é pobre. E dizem que há uma tendência no capitalismo de diminuir a taxa de pessoas pobres, né, até que chegue ao 0%. Mas é claro que tem vários problemas nesse raciocínio. O primeiro é transformar tudo em estatísticas, né, analisar a realidade a partir apenas dessas planilhas. Para esses liberais capitalistas, pouco importa se hoje existem mais de 3 bilhões de seres humanos na pobreza absoluta. Eles estão preocupados apenas em analisar um único dado estatístico sobre a pobreza relativa, que acaba por mascarar a forma real como a pobreza se expressa no mundo. O segundo problema é que, mesmo supondo que o capitalismo nunca mais passasse por suas inevitáveis crises cíclicas, que nunca mais existissem guerras mundiais e que continuasse sempre com esse ritmo de crescimento atual, na velocidade que o capitalismo tem reduzido parte da pobreza absoluta, o sistema gastaria cerca de 100 anos para eliminar completamente a pobreza do mundo. Isso nessa linha de pobreza de $1,90. Porque, segundo um estudo da WEA, se a gente considerar a linha de pobreza em $5 por dia, o capitalismo gastaria 200 anos para que ninguém ganhasse menos do que isso. E além disso, segundo esses estudos, para diminuir a zero esse nível de pobreza, né, nessa faixa de $5, seria necessário que a economia do planeta crescesse 173 vezes. Ou seja, hoje o planeta já está à beira de esgotar suas capacidades. É impossível aumentar 173 vezes a produção mundial sem levar a uma situação catastrófica do planeta. Nem com toda a mitologia em torno da melhora de eficiência, de avanços tecnológicos, de uso de matrizes energéticas diferentes, né, conseguir fazer com que pudéssemos ter um crescimento desse tipo na forma como funciona o sistema capitalista. Portanto, a solução para erradicar a pobreza do mundo e a garantia de uma vida digna para o conjunto da humanidade é incompatível com o sistema capitalista. E a questão de mostrar que o capitalismo é sustentável para o futuro da humanidade não é uma questão simplesmente ideológica, de ideologia, é uma questão objetiva, né? Porque a lógica interna de acumulação e desigualdade levará a uma inevitável incapacidade do nosso planeta de garantir uma condição básica de vida para o conjunto das pessoas. Porque a riqueza produzida no capitalismo, ao mesmo tempo que aumenta, né, que aumenta a produção de riqueza, também aumenta a desigualdade, sem conseguir eliminar a pobreza no mesmo ritmo em que aumenta a produção. O último informe sobre a desigualdade mundial mostra que 1% mais rico ficou com 22% de toda a riqueza produzida no mundo, enquanto o 50% mais pobre ficou com apenas 10% do que foi produzido. Significa que as 26 pessoas mais ricas do mundo têm hoje o mesmo que as 3 bilhões e 800 milhões de pessoas mais pobres. É um número absurdo. Imagine que um conjunto de pessoas que cabe em uma sala de aula tem a mesma riqueza que 3 bilhões e 700 milhões de outras pessoas. E na prática é assim. Para existir um bilionário, é preciso que centenas de milhões de pessoas sejam pobres. Isso é o que a gente chama de pobreza estrutural. E aqui a gente não está falando apenas do capitalismo neoliberal, né, desregulamentado. Mesmo as formas do capitalismo keynesiano e de nacional-desenvolvimentismo
são insuficientes para superar essas contradições que são intrínsecas à forma como o capitalismo funciona, que combina altos graus de anarquia de produção, a apropriação de riqueza a partir da exploração do trabalho e de transferência de riqueza dos países periféricos para os países centrais. O modelo neoliberal, que dá mais liberdade aos mercados, tem gerado o que muitos têm chamado de escravidão moderna. Pessoas que para ganhar R$ 1.200, R$ 1.500 por mês têm que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia em trabalhos degradantes e precários. Por isso também esse setor da classe trabalhadora é chamado de precariado. Então no capitalismo, produzir mais riqueza não significa distribuição e justiça social. A lógica do lucro e da concentração de renda impedem a eliminação completa da pobreza. Para resumir a conversa, no capitalismo, a grande maioria que trabalha e produz fica com muito pouco e a parcela mais rica, que são os grandes empresários, ficam com quase tudo. Esse é o mecanismo essencial da criação e apropriação de riqueza no capitalismo. Bill Gates só tem fortunas de bilhões porque se apropriou de uma parte do trabalho de milhões de seus funcionários. E mesmo que o capitalismo conseguisse diminuir, a passos de tartaruga as taxas de pobreza absoluta, nesse limiar de $1,90 ao dia, esse sistema tem mantido a grande maioria em outros níveis de pobreza e aumentado drasticamente o trabalho precarizado. Então alguns apologéticos desse sistema até dizem que é melhor uma pessoa ganhar R$1,90 por dia do que não ganhar nada. Que é melhor um jovem trabalhar numa fábrica asiática 18 horas por dia, ganhando $2 que passar fome no campo. Mas essa é uma lógica perversa, que naturaliza um mundo em que um punhado de indivíduos tem bilhões e a grande maioria luta em condições adversas para sobreviver. Esse tipo de falácia liberal tenta acalmar a consciência dos que até enxergam essas grandes desigualdades, mas acho que isso não importa tanto. Que o importante é resolver lentamente o problema da pobreza absoluta. Mas isso é inaceitável. O capitalismo é inaceitável. E os estados que defendem o capitalismo montam verdadeiras máquinas de repressão e guerra para manter em funcionamento um sistema que obriga bilhões de seres humanos a viverem na mais extrema pobreza, enquanto outros pouquíssimos têm pleno acesso aos bens de consumo, a uma vida plena de oportunidades. Então é isso, a liberdade no capitalismo é limitada. Só os mais ricos podem ter, de fato, liberdade. E há uma outra forma de organizar a produção e distribuição da riqueza, que é muito mais eficiente, muito mais justa e humana que o capitalismo, que é o sistema socialista. E antes que venha com esse papo furado que os socialistas querem socializar a pobreza, ou que a Venezuela seria um modelo de socialismo, isso tudo é uma grande verdade. As pessoas dizem isso porque querem evitar um debate mais aprofundado do que significa o socialismo. E acabar com o capitalismo não significa socializar a pobreza, não significa abrir mão dos bens de consumo. O socialismo pretende, pelo contrário, aumentar a riqueza de forma universal e garantir as condições básicas de acesso aos bens de consumo. Universalizar a possibilidade de acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, às oportunidades culturais, isso tudo para o conjunto da humanidade, coisa que o capitalismo não consegue garantir. Então no vídeo de hoje a gente discutiu como o capitalismo é insustentável para eliminar a pobreza absoluta no mundo, e num próximo vídeo a gente vai discutir então esse modelo socialista e o porquê o socialismo é muito superior ao sistema capitalista. Então se você quer receber a notificação de quando a gente postar esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar aqui o sininho, que ativa a notificação. Se você tem alguma questão, quer fazer uma crítica, deixa aqui no comentário. E se você gostou do vídeo, aí dá o seu joinha, compartilhe as nossas ideias e até o próximo vídeo.